Olá, pessoal! Nessa aula de hoje a gente vai apresentar algumas técnicas de coleta de dados dos usuários, certo? As que a gente vai ver nessa aula são justamente as que estão aparecendo aqui: entrevista, grupo de foco, questionário, brainstorm de necessidades dos usuários e estudos de campo. No livro tem mais duas, mas que a gente não vai ver aqui na aula. Quem tiver interesse pode dar uma olhada lá no livro, essas duas outras técnicas. Antes de falar das técnicas em si, eu gosto sempre de mostrar essa figurinha, que ela ilustra bem o tipo de conhecimento que a gente consegue acessar quando a gente vai lá no usuário atrás de informações, tá certo? Então, existem algumas técnicas que são mais superficiais, ou seja, você só tem acesso a um conhecimento explícito, né? Ou ao que as pessoas dizem, né? Ou seja, aquilo que é sabido, né? Aquilo que está exposto, certo? E aí você pode ir descendo nessa pirâmide e acessar conhecimentos mais ocultos, né, mais escondidos. Então, por exemplo, se você faz uma entrevista, você tem acesso ao que as pessoas dizem, ao que elas pensam, né? Então, ele é um tipo de conhecimento mais superficial. Quando você realiza uma observação, a gente já tem acesso àquele conhecimento do que é observável, ou seja, algo que eu só consigo aprender ou compreender quando eu observo. E também há um pouco do conhecimento tácito, né? O conhecimento tácito é aquele que a pessoa tem o conhecimento, mas ele não pode ser expressado, né? Como se fosse aquilo que a gente sabe fazer no automático, né? A gente sabe, a gente vê, a gente consegue usar, mas ele é um conhecimento que é muito mais natural, certo? Então, através das observações, a gente consegue ter acesso ao que as pessoas fazem, como elas usam, né, determinadas coisas, tá certo? E no livrinho onde eu peguei essa figura, ele traz essa técnica de sessão generativa, que é como se fosse um momento em que os participantes dessa sessão podem criar, elaborar coisas, né, sistemas, enfim. E aí, nesse caso, como eles estão ali numa posição ativa, criativa, né, a gente passa a ter acesso ao que eles sabem fazer, né? Ao que eles sentem sobre aquilo, como é que eles se sentem em relação àquilo que eles estão fazendo, né? E aí isso tem a ver com o conhecimento latente, porque muitas vezes pode acontecer deles nem saberem que são capazes de realizar aquela determinada tarefa e a gente só precisa, por exemplo, estimular, tá certo? Então aqui é só para ilustrar o quão superficial ou o quão profundo, né, quão profunda é a técnica, é também a profundidade do conhecimento que a gente tem acesso quando a gente aplica aquela técnica, tá certo? E aí, então, a gente vai começar a falar sobre entrevistas, né? Entrevista aqui, todo mundo tem uma noção do que é uma entrevista, né? Basicamente é uma conversa entre duas pessoas, né? Um entrevistador, ele quer obter informações sobre um determinado entrevistado, tá certo? Numa entrevista, normalmente você tem um roteiro, né, para guiar o que você está querendo saber. Dependendo do estudo que você está fazendo, você não tem necessidade de ter muitas pessoas envolvidas na entrevista, você pode entrevistar poucas pessoas, até porque a análise da entrevista, normalmente, ela é um pouco mais demorada, se você comparar, por exemplo, com um questionário, tá certo? E aí, quando a gente vai fazer a entrevista, existem basicamente três tipos, né, que é importante vocês conhecerem. A entrevista estruturada é aquela que o entrevistador ele segue fielmente um roteiro pré-definido, né, com uma sequência de perguntas pré-estabelecida, certo? E ele não tem muita liberdade para explorar o que acontece na conversa, né? Então, se a pessoa que está ali respondendo ela fala alguma coisa, o entrevistador normalmente não tem mais nada a falar sobre aquilo, ele segue fielmente esse roteiro, né? Tem a entrevista não estruturada, que é justamente o contrário, né? Então, você tem uma ideia, tem um tópico de conversa, mas você não tem uma lista de perguntas que devem ser seguidas, né? Então, você tem muito mais liberdade para explorar o que está acontecendo na conversa. Uma desvantagem da entrevista não estruturada é que pode acontecer vai ser muito mais difícil analisar as entrevistas, né? Porque cada entrevistado vai lhe dar respostas diferentes, porque justamente a entrevista foi conduzida de forma diferente para cada um, tá certo? E a entrevista semi-estruturada, ela é um meio termo, né? Você tem um roteiro, esse roteiro ele é pré-definido, né? Mas você não tem a obrigação de seguir esse roteiro fielmente, ou seja, você pode alterar a ordem das perguntas que você faz, né? Se um participante
comenta algum assunto que você só ia falar lá no final do roteiro, você pode antecipar aquele assunto, né? Então, a conversa ela fica um pouco mais natural, né? Então, a semi-estruturada ela tem essa característica, ela tem um roteiro, mas o entrevistador ele tem um pouco mais de liberdade, se comparado com a entrevista estruturada, tá certo? E aí, quando a gente for realizar uma entrevista, a gente tem que ter alguns cuidados, né? O primeiro é tentar não influenciar o entrevistador, né? Com o que você está perguntando. Então, a pergunta que você faz, a entonação que você usa, o jeito que você olha, você já está meio que influenciando ou empurrando uma determinada resposta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, por exemplo, você não vai simplesmente perguntar: você gostou do sistema? Né? Ou então, o que você gostou no sistema? Se você pergunta o que você gostou no sistema, você não está dando nenhum espaço para o usuário dizer que não gostou, né? Lógico que se ele for, ele pode com certeza dizer, não gostei de nada, né? Mas isso é pouco provável. Ele vai atrás, quando você pergunta isso, o que você gostou no sistema, ele vai atrás de achar os pontos positivos, né? Mesmo que tenha muito mais pontos negativos. Então, ao invés de perguntar desse jeito, você tem que perguntar, por exemplo, o que você achou do sistema, né? Ou qual a sua opinião sobre o sistema, o que você tem a dizer sobre o sistema, certo? E a gente, dessa forma, a gente dá mais espaço para o usuário, para o participante, se manifestar, né? Realmente como ele acha que, do que foi que ele achou lá do sistema, ele não vai se sentir forçado a dizer o que ele gostou, tá certo? Uma outra questão é que a gente tem que evitar usar perguntas do tipo sim ou não, né? Então, justamente por essa questão, você está deixando de explorar a opinião do usuário. Se você simplesmente assim, você gostou do sistema? A pessoa vai dizer sim ou não, né? Isso não informa muita coisa, né? Mas se você, por exemplo, pergunta, diga os pontos positivos e os pontos negativos do sistema, né? Então você faz uma pergunta mais aberta, que não seja do tipo sim ou não, você tem condições de explorar melhor as respostas, tá certo? Isso não significa que você nunca deve usar esse tipo de pergunta. Numa entrevista, normalmente as perguntas do tipo sim ou não são usadas para direcionar a conversa, né? Então você pode, lá no roteiro, colocar uma pergunta por exemplo, você pode perguntar: você usa o WhatsApp, né? Se a pessoa disser sim, aí você vai fazer perguntas relacionadas a essa resposta. Então, quanto tempo você usa? Né? Para que você usa o WhatsApp? Se a pessoa responder não, aí você pode perguntar: por que você não usa? Você já ouviu falar do WhatsApp? Né? Então, você pode direcionar justamente a conversa. Tá certo? Aqui tem um exemplinho que eu peguei lá do livro, né, que mostra justamente essa organização. Por exemplo, aqui é um roteiro para entrevistar um professor, né? Então, você tem aqui os tópicos da conversa e as perguntas relacionadas a cada tópico, né? Aqui a gente tem um exemplo de pergunta sim ou não para direcionar, né? Então, a pessoa pergunta aqui, utilização de tecnologias computacionais para apoiar o seu trabalho, né? Então, aqui veja que é um tópico. Eu não tenho necessariamente uma pergunta, né? Isso é uma das características da entrevista semi-estruturada. Aí você pergunta, você usa uma tecnologia para apoiar o seu trabalho, né? Se sim, quais são? Para quê? Se não, já usou? Por que não usa mais? Tá certo? Então, a gente consegue direcionar a conversa para o tipo de resposta que a pessoa deu, tá bom? E aí, uma coisa que a gente tem que ter consciência também na entrevista é que, como a gente viu lá naquela piramidezinha, né, a entrevista ela dá acesso ao conhecimento que é explícito, ou seja, o que está dito, né, o que os usuários falam, o que eles pensam, né? E pode acontecer do usuário simplesmente, o que ele diz não corresponde à verdade. Isso não significa que ele necessariamente está mentindo, né? Pode ser que ele não lembre de algum detalhe, de alguma informação, né? Pode ser também que ele não queira passar uma má impressão para o entrevistador e ele acabe ocultando certas informações, né? Então, normalmente para resolver isso a gente costuma usar uma outra técnica, né? Por exemplo, observação. Então, a gente vai depois cruzar o que a gente observou com o que o participante informou, tá certo? E a análise da entrevista, né? Ela acontece de duas formas, em dois momentos, né? Você pode fazer uma análise intraparticipante, ou seja, em relação ao discurso do próprio participante, ou seja,
você vai olhar como é que está, por exemplo, se ele está sendo consistente nas respostas dele, se ele entra em contradição, né? Então você vê que lá na frente, em um momento ele diz assim, eu gosto muito de tecnologia, eu uso muito no meu trabalho, por exemplo. E lá na frente você percebe que ele acaba mencionando, não, eu só uso no trabalho, sei lá, eu só uso a internet. E ele acaba não falando nenhuma outra tecnologia que ele pode usar no trabalho. Então você acabou de encontrar ali a noção que ele tem de uso de tecnologia no trabalho. Entendeu? Então você faz essa análise. A análise interparticipante, você já vai observar respostas, padrões de resposta, né? Categorias de análise ali entre os participantes. Então, por exemplo, o que foi que cada participante falou sobre usar a tecnologia no trabalho, né? O que é que cada participante acha de usar um determinado sistema lá no ambiente de trabalho. Então, você vai conseguir comparar as respostas entre os participantes. Tá certo? Então, agora a gente vai falar sobre os questionários, tá certo? O que é o questionário, né? É aquele tipo de coleta de dados, né, que a gente faz, por exemplo, de forma impressa, a gente pode imprimir, ou a gente pode fazer online, né? Então, o questionário ele é um conjunto de perguntas que você apresenta para um grupo de pessoas, né, para obter informações. Ele é parecido com a entrevista no sentido de que você faz perguntas para obter essas informações, mas ele tem muitas diferenças, né? Por exemplo, as entrevistas, normalmente você tem perguntas abertas, né? Você faz perguntas em que a pessoa pode se expressar livremente. No questionário, normalmente as perguntas são fechadas, elas têm respostas pré-estabelecidas, ou seja, o questionário é mais aplicável quando você tem suposições, né? Quando você imagina que resposta as pessoas vão poder dar para determinadas perguntas. Na entrevista você não tem noção dessas respostas, tá certo? O questionário, pelo fato dele usar mais perguntas fechadas, né? Ele tem uma análise muito mais rápida, né? Você consegue analisar os dados muito mais rápido e por isso mesmo você consegue fazer com mais pessoas, né? No questionário, tanto a aplicação quanto a análise é mais rápida, se você comparar com a entrevista. Então, você pode fazer com um número maior de pessoas. Inclusive, é interessante que você faça com um grupo maior de pessoas, porque como as perguntas elas são mais superficiais, né? Elas não são perguntas em profundidade. Para você ter uma conclusão relevante, você precisa ter mais pessoas, né? Você ter informação vinda de mais pessoas, tá certo? Quando você vai fazer um questionário, né? Você precisa pensar muito bem na ordem das perguntas que você vai colocar. Normalmente a gente separa em sessões, por exemplo, eu começo o questionário perguntando sobre informações pessoais lá do respondente, né? Então você pergunta a idade, se for o caso, né? Idade, sei lá, se você for fazer uma pergunta com alunos, né? Qual é o curso, qual é o semestre, né? Onde é que a pessoa mora, coisas assim. E aí depois disso, dessa parte inicial sobre informações pessoais, você pergunta sobre o tópico em si do questionário, né? A experiência em relação a alguma tecnologia, né? O que ela acha sobre um determinado sistema, enfim. Né? E aí você normalmente estrutura dessa forma. E a questão da sequência das perguntas é importante porque, às vezes, você acaba induzindo, dependendo da ordem que você coloca as perguntas, você acaba induzindo a resposta, né? Então, tipo assim, uma pergunta pode influenciar a outra. Então, você tem que dar uma analisada boa nesse tipo de organização das perguntas, né? E aí, no questionário, você tem vários tipos de perguntas que você pode utilizar. Múltipla escolha, faixa de valores, escalas e também perguntas abertas em alguns casos, né? As perguntas do tipo múltipla escolha são essas em que você tem que escolher uma ou mais opções que são pré-determinadas, ou seja, as respostas elas são previsíveis. Uma recomendação também para o questionário é que você dê instruções, né? Você deixe claro o que você está pedindo lá para a pessoa. Então, por exemplo, aqui, que atividade você realiza mais frequentemente online, né? Aqui eu estou dizendo, marque até 2 opções. Então, isso aqui é uma instrução sobre o que eu estou esperando que a pessoa faça naquela questão, tá certo? A faixa de valores é essa em que aqui tem dois motivos, né? Um é para facilitar realmente
a análise. E o outro é até uma questão de ética, né? De você manter a privacidade do usuário. Então, você vai perguntar a idade do usuário, não tem muita diferença saber se ele tem 21 ou 22 anos, né? Isso dependendo, lógico, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Então, você faz uma escala, né? No caso aqui desse exemplo, vai de menos de 21 anos até mais de 50. Imagina se eu fosse deixar isso aqui múltipla escolha de 1 em 1. Quantas opções não teria, né? Então, você pode trabalhar com essa escala, tá certo? Uma coisa importante é você evitar a sobreposição de valores, né? Vocês já devem ter passado por isso. De, por exemplo, ficar aqui 21 a 30, 30 a 40, né? Aí, eu tenho 30, eu marco aqui ou aqui. Então, você tem sempre que verificar se não está tendo sobreposição de valores, tá certo? Uma outra forma de perguntar é usando escalas, né? A mais comum é essa escala de Likert. Vocês com certeza já devem ter passado por ela alguma vez, inclusive a nossa avaliação institucional, né? Ela usa a escala de Likert. A escala de Likert é uma forma de você mapear, né, graus de opinião, né? Então, tipo assim, o quanto a pessoa concorda ou discorda daquela afirmação, né? Normalmente você coloca 5 valores, nesse caso aqui ele está indo de concordo plenamente a discordo totalmente. Isso aqui varia, né? Você pode perguntar, por exemplo, algo está relacionado a outro? Aí você pode botar, está muito relacionado, está pouco relacionado, né? Enfim, você pode fazer variações das frases que você usa aqui, mas normalmente é nesse sentido, de um extremo a outro e de uma posição neutra, certo? Uma outra forma de usar escalas é usar a escala de diferencial semântico, né? Essa escala ela é usada quando você tem atitudes bipolares, você tem valores que são bipolares, e aí você quer que a pessoa se posicione entre esses dois valores, né? Então, por exemplo, em relação a um determinado produto, uma página na internet, né? Qual a sua opinião? Ela entre atraente e feia, ela está em qual extremo ou mais próximo de qual extremo, né? Clara ou confusa, certo? Então o usuário consegue se posicionar dentre esses dois extremos, tá certo? E as perguntas abertas, né? Elas são com certeza menos numerosas, né? Do mesmo jeito que na entrevista não é recomendado usar a pergunta sim ou não, mas existem casos que justificam. No questionário também não se recomenda usar perguntas abertas, mas também há casos em que ela se justifica, né? É aquele caso em que você permite que o usuário se manifeste livremente. Como é um questionário que você vai fazer com muitas pessoas, você não vai colocar muitas perguntas abertas, que isso vai dificultar a sua análise, né? A gente tem que ter cuidado, por exemplo, com o espaço que a gente deixa para o usuário responder. Isso aqui é um exemplo de um formulário impresso, de um questionário que é impresso. Então, se você pergunta o que você acha do mecanismo de busca do site, coloca 2 linhas, a pessoa vai escrever pouco. Se você coloca mais linhas, você está pelo menos dizendo para a pessoa que você espera que ela desenvolva um pouco mais a resposta. Então, são tipos de cuidados que a gente tem que ter, tá certo? E aí, né, a análise, como eu falei, do questionário, ela é mais rápida, justamente porque você faz com tipos de perguntas que são mais fáceis de analisar, tá certo? E aí, a terceira técnica é o grupo de foco. O grupo de foco, apesar de ser menos comum, se você comparar com a entrevista e o questionário, ele é muito simples de se realizar. A ideia do grupo de foco é que ela é como se ela fosse uma entrevista coletiva, né? Você tem uma pessoa, que é o pesquisador, e você tem um grupo de pessoas. Então, a ideia é você coletar múltiplas opiniões ao mesmo tempo, né? Ela é muito indicada quando, por exemplo, você está às vezes por uma questão de conveniência mesmo. É mais rápido eu fazer o grupo de foco para pegar essas múltiplas visões do que eu sair fazendo entrevistas individualmente. Outro caso também que o grupo de foco é indicado é quando você percebe que determinados temas ou determinadas situações que você está desejando investigar, elas podem ser melhor observadas quando dentro de um contexto coletivo, né? Então existem certas opiniões, certas informações que surgem quando as pessoas estão conversando entre si e não individualmente, tá certo? No grupo de foco, uma figura muito importante é a do moderador, né? Que justamente você tem aquela pessoa que vai conduzir a conversa ali no grupo de foco, né?
Ele tem algumas tarefas, né? A primeira é manter o foco do que está sendo discutido, né? Então, ele vai garantir que as pessoas não desviem tanto do assunto. E também um papel importante é garantir que todo mundo fale de forma igualitária, né? Tentar mais ou menos controlar aquelas pessoas que tentam de alguma forma aparecer mais ou dar mais opiniões. E também dar espaço, estimular, motivar aqueles que são mais calados, né? Então, o moderador ele tem que ter esse cuidado de fazer todo mundo falar, né? Não é bem fazer todo mundo falar, mas ele precisa coletar a opinião de todo mundo, né? Porque senão não faz sentido você chamar uma pessoa que vai passar lá aquele tempo todo calada, né? E aí o grupo de foco varia, você pode chamar 8, 10, 12 pessoas, né? Então tem que ser o grupo de um tamanho que o moderador consiga conduzir bem a conversa, tá certo? Então a gente chega na nossa quarta técnica, né? Que é chamada brainstorming de necessidades e desejos dos usuários. Esse nome grandão não é à toa, né? Vocês já devem ter ouvido falar em brainstorming de forma geral, né? Brainstorming é tempestade de ideias, ou tempestade mental, né? Então é aquele momento em que as pessoas, assim, o conceito, né? A grosso modo, o senso comum de brainstorming é aquela ideia em que as pessoas compartilham ideias, né? Sem muito rigor, vamos dizer assim, para que elas cheguem em um determinado consenso, vamos dizer assim. Desculpe. Nesse caso, a gente está falando de brainstorming de necessidades e desejos dos usuários, né? Essa técnica é usada quando você já está tentando se aproximar do produto que você quer fazer, né? Então, aqui não é nem tanto assim a ideia de conhecer conhecer o contexto do usuário, que é realmente focado na necessidade e desejo em relação a um determinado sistema, né? Então, a gente quer saber qual é o produto que esse usuário deseja, qual é o produto que esse usuário necessita, né? Tanto em termos de conteúdo, ou seja, o que é que deve existir nesse sistema, como em termos de características, funcionalidades. O que é que o sistema deve oferecer, o que é que o sistema deve garantir em termos de tarefas e atividades para o usuário, né? Normalmente é uma sessão de em torno de 1 hora, pode ser um pouco menos ou pode ser um pouco mais, dependendo do número de pessoas que participam, né? A gente tem ali entre 8 a 10 participantes. E a ideia com o brainstorm é você estimular os usuários a falarem sobre um sistema que é ideal, ou seja, é um sistema que ainda não existe e eles não devem ficar se restringindo ao que eles conhecem dos sistemas que já existem, né? Eles devem falar sobre um sistema que eles gostariam de ter, tá certo? Assim como no grupo de foco, a gente também tem um moderador, né? Normalmente o moderador ele lança uma pergunta inicial, uma pergunta motivacional ali da discussão em relação a esse sistema ideal. E aí as pessoas vão falando livremente, né? As ideias que elas têm em relação a esse sistema. E o moderador vai controlando ali, vai anotando, registrando as ideias que surgem. Ele tem que tirar dúvidas, porque às vezes as pessoas falam certas coisas e aquilo não está tão claro. O moderador vai lá, fala de outro jeito e confirma se é isso que a pessoa estava querendo dizer. Ou então o moderador pode perceber que alguém está dando uma sugestão que já foi dada. Então ele vai lá e confirma. Isso aqui é a mesma coisa que o fulaninho falou? Aí você confirma, certo? Quando o moderador percebe, né, que as pessoas começam a se calar, né, ou que as sugestões começam a ficar repetidas, isso significa que já está mais ou menos esgotada, né, as ideias e sugestões que devem ser dadas. E aí você entra numa segunda etapa do brainstorming, que é a de priorizar os itens, né? Então, o moderador ele mostra todas as ideias que foram dadas, né? Ele faz uma listinha dessas ideias. E as pessoas, os usuários ali, os participantes, vão fazer tipo como se fosse um ranking, né? Então, quais desses itens são mais prioritários, são mais importantes de existir no sistema, né? E aí a análise do brainstorming, no final das contas, ela é feita justamente com essa priorização feita pelos usuários. Então, você vai lá e você vai observar qual foi o item mais mencionado por todos como prioritário. Então,
esse item ou esses itens, eles, assim, com certeza ou muito provavelmente vão ter que existir no sistema, né? Então, no fundo, a atividade do brainstorm, ela ajuda nessa etapa de levantamento de requisitos do sistema. E isso pode, inclusive, ser documentado para você passar, por exemplo, para a equipe de desenvolvimento do sistema, né? Você vai justamente ordenar os itens por prioridade, aquilo ali é uma informação importante para a equipe de desenvolvimento. Então, a gente entra na última técnica, né, que vai ser falada nessa aula, que são os estudos de campo, né? Os estudos de campo, eles se aproximam daquela imagem que a gente mostrou no começo, daquela questão da observação, né? É quando você vai justamente a campo, né, conhecer o contexto do usuário, né? Você vai visitar o usuário no seu ambiente natural, né? Então, esse ambiente natural pode ser o trabalho do usuário, né? Sei lá, você vai fazer uma pesquisa sobre comércio, então você vai lá no comércio da pessoa, passar umas horas lá, passar um tempo lá, vendo como é que o usuário se comporta. Pode ser num escritório, pode ser na casa da pessoa, né? Então, existem vários contextos que podem ser explorados dentro do estudo de campo, certo? O estudo de campo, ele permite você obter informações muito mais profundas a respeito da rotina, né? Do comportamento natural do usuário no ambiente dele, né? Mas, em contrapartida, ele exige do pesquisador certas habilidades. Por exemplo, ele tem que ser tem que ter certa experiência e ter uma sensibilidade de identificar situações importantes de serem registradas, né? Então, eu estou ali observando o exemplo do comerciante, né? Eu estou vendo que ali na hora de passar as compras, né? Ele de repente pergunta alguma coisa para a pessoa do lado, então ele tem alguma dúvida em relação a isso, né? Ou ele dispensa certa tarefa porque ele não sabe fazer, enfim. O observador, ele tem que ter essa sensibilidade de registrar essas informações. Um outro problema do estudo de campo é que, às vezes, demora muito para você perceber ou para você ter acesso a certos comportamentos, né? Se você está no ambiente natural do usuário, você não vai simplesmente pedir para ele fazer as coisas, né? Isso tudo tem que acontecer de forma natural. Então, pode ser que demore. Então, um estudo de campo, ele pode demorar de algumas horas a vários dias, né? Eu já vi trabalhos na área de HC, por exemplo, um trabalho com idosos, que foi um estudo de campo que aqui levou 5 anos, né? Então, os pesquisadores lá investigaram os idosos durante 5 anos, enfim. Então, isso vai depender do objetivo de pesquisa, do recurso que a pessoa tem e tudo mais, tá certo? E aí, aqui, mostrar um exemplinho. Isso aqui, gente, são anotações que eu fiz durante alguns estudos de campos que eu realizei. Lógico que isso aqui é um bloquinho mesmo, vocês estão vendo aqui, bloquinho de informação, tá tudo feio, tá tudo rabiscado, né? Mas é exatamente isso aqui. Quando você está no estudo de campo, você tem que estar ali direto na agendinha, né? Então, lógico que depois isso aqui eu organizei, coloquei num documento organizado e categorizado, tudo bem, e tudo mais. Mas você precisa ter esse registro, né? Então, por isso que isso aqui o usuário, o participante, muitas vezes, o pesquisador, ele precisa ter uma certa experiência, tá certo? Outra coisa também que você deve ter cuidado é que, mesmo no ambiente natural, né, a pessoa, ela sabe que está sendo observada, então ela pode se comportar de forma diferente, né? Ela pode tentar se controlar para fazer algumas coisas, né? Isso a gente resolve normalmente ficando mais tempo. A pessoa vai se acostumando com a gente, né? Você passa mais dias, mais horas, e aí você consegue você consegue observar certos comportamentos, tá certo? E aí, lá no final do capítulo do livro, tem essa tabelinha que mostra justamente uma comparação entre as diversas técnicas que o livro apresenta. Então, qual é o objetivo daquela técnica, né? Quais são as vantagens que você tem com elas, né? E qual é o esforço? Então, na verdade, para decidir qual é a técnica, você vai justamente fazer uma reflexão em relação à vantagem que aquela técnica dá e o esforço necessário, né? Então, a gente, por exemplo, que está fazendo essa pesquisa para o nosso projeto da disciplina, qual é o esforço que você vai precisar? Quantas pessoas você tem envolvido na equipe que podem realizar aquilo, né? Então, depois dê uma lidinha nessa tabela para justamente ajudar vocês a escolher
qual técnica vocês vão usar ou quais técnicas vocês vão usar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.